E a gente fala então que a venda de pacotes de turismo entre os brasileiros para as férias de julho dobrou em relação ao ano passado, ou seja, haverá sim um aumento significativo aí no fluxo de pessoas, isso em aeroportos, rodoviárias, isso tudo a gente lembra num momento em que os casos de Covid-19 também vêm crescendo. E aí, sobre esse cenário, eu chamo para cá, então, para conversar com a gente agora a Carla Domingues, que é epidemiologista e também ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Carla, muito bom dia para você. Já começo perguntando, então, quais são essas principais orientações, né, para esses viajantes que dificilmente devem escapar, então, de aglomerações. Bom dia, Anne. Bom dia, Roberto. É um prazer estar com vocês novamente. Nós temos que continuar usando as medidas de controle que nós já aprendemos, né, durante toda a pandemia. Usar máscaras em locais fechados, não deixar de lavar as mãos frequentemente e, principalmente, voltar a usar o álcool em gel. Nós estamos esquecendo dessas práticas que são fundamentais para a prevenção da Covid nesse momento. Passa por um momento em que alguns estados e algumas idades, né, já estão chegando à quarta dose, que seria a segunda dose de reforço. Mas ainda falta uma homogeneidade, né, de um modo geral, no Brasil, para que a gente tenha todo mundo reforçado com uma segunda dose extra, que seria a quarta dose, contando desde a primeira. Como é que a senhora vê essa falta de ter um sistema mais homogêneo mesmo, a gente ter uma uniformidade no que diz respeito à vacinação para as pessoas como um todo? Porque a doença continua matando, né, infelizmente. Isso, eu acho que assim a gente precisa de ficar esclarecendo a população. O que nós estamos vendo? Só os meios de comunicação estão falando dessa importância da vacinação. Precisávamos ter uma campanha mais agressiva de esclarecimento de como é importante todas as pessoas que estão elegíveis para serem vacinadas completarem o seu esquema vacinal, tomar a terceira dose, 4 meses depois tomar a quarta dose, porque nós estamos vendo quem é que está adoecendo com doença grave, sendo hospitalizados e infelizmente indo a óbito. São as pessoas que não estão com o esquema completo de vacinação. Então a gente precisa reforçar isso com a população, né? Entender que só com a vacinação completa é que nós vamos evitar a gravidade da doença. E, doutora Carla, voltando aqui para a questão das viagens, né? Claro que a vacinação, a gente vai reforçar aqui o quanto ela é importante para diminuir esses índices, né? Principalmente de mortes, mas as pessoas estão sim, né? Se sentindo mais à vontade para poder viajar. Eu viajei recentemente para fora, confesso que ali dentro mesmo do avião as pessoas tiram a máscara, não voltam a usar. Existe então uma forma mais segura para quem está buscando proteção? Eu imagino, por exemplo, que viajar de carro é menos perigoso do que viajar de avião e de ônibus, né, onde tem mais aglomeração. Mas infelizmente a gente não consegue ir fazer viagem de carro para todos os lugares, né? Principalmente para as longas distâncias, a gente precisa ir de avião, né? E mesmo conforto de ônibus, para quem não gosta de dirigir. O que a gente precisa é continuar reforçando essa questão. Ambientes fechados, a gente não pode abrir mão da utilização de máscaras, estar sempre lavando as mãos, uso de álcool gel, porque isso vai evitar a transmissão da doença, né? Então, esses mecanismos que nós já aprendemos e vimos que eles são eficazes, a gente não pode abrir mão nesse momento que a gente quer viajar, né? Eu acho que é um direito de todos, todo mundo cansado de ficar em casa, todo mundo precisando ter essa folga, né, de voltar a ter esse convívio social, mas vamos manter as recomendações para que a gente evite, né, um risco do adoecimento neste momento. Discussão também, né, doutora Carla Domingues, em torno da vacinação das crianças ali acima de 6 meses, os bebezinhos até. Como é que a senhora vê isso? A vacinação também é prioritária para essa faixa etária da criançada ou não? Eu não tenho dúvida, né, que nós temos que sim avançar na vacinação desse grupo de 6 meses até 5 anos de idade, né, porque eles também estão sendo acometidos pela doença. Há uma falsa impressão de que a criança não adoece, que ela não tem a doença grave, que não vai a óbito. Isso não é verdade, né? Nós já temos mais de 1.500 casos na faixa abaixo de 18 anos, né, mais de 300 casos na faixa de 5 a 11 anos, e esses grupos precisam ser
ser vacinados. E mesmo que a gente está vendo, né, nos grupos que já têm vacinas disponíveis, que é a partir de 5 anos, uma baixa procura, em torno de só de 30% dessa população foi devidamente vacinado. Então, nós estamos negligenciando com a vacinação da população infantil. Os pais que sempre tiveram a preocupação de vacinar os seus filhos para outras doenças, estão agora achando que não precisam mais manter o calendário de vacinação, não só da Covid, mas de outras doenças também que têm um risco de adoecimento e gravidade, né? Sarampo, pólio, meningite. Então, a gente precisa reforçar para os pais que as suas crianças só vão ter qualidade de vida se estiverem com o calendário de vacinação completo. Doutora Carla, será que não está na memória aí aquela história de que a Covid era uma doença que atingia só pessoas mais velhas? E aí esses pais imaginam que as crianças estão livres disso? Eu não tenho a menor dúvida disso, Roberto. No início da pandemia, né, em função da gravidade da doença, né, nós falamos muito que a importância da vacinação na população adulta, mas deixamos de falar da importância da vacinação na população infantil. Claro que no momento que você tinha menos vacinas, você tinha que priorizar aquele grupo que estava com maior risco de adoecer, ter complicações e óbitos. Mas nesse momento que há disponibilização da vacina para todos os grupos, para mim é inadmissível que a gente tenha um único óbito numa população infantil de uma doença que pode ser evitável pela vacinação. Então a gente precisa, neste momento, estar alertando aos pais. Sim, a Covid é grave na infância, ela pode acometer as crianças, pode levar à internação, ao óbito e principalmente nós estamos vendo o que nós chamamos da Covid longa, né, que são as sequelas da Covid, não só na população adulta, como na população infantil. Crianças com problemas neurológicos, com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de lembrar das coisas, né? Que isso vai comprometer o desenvolvimento infantil dessas crianças. Então, a gente não pode negligenciar a vacinação infantil. E a gente está falando, claro, da Covid-19, mas há uma preocupação também nesse período do ano, principalmente no inverno, né, da transmissão de outras doenças. Então, a importância desses cuidados mesmo, né, doutora Carla, que eu até converso com as pessoas, mesmo depois da pandemia, usar essa máscara dentro de um transporte público, dentro de aglomerações, virar um costume. Será que a gente, de fato, vai entender a importância desses cuidados não só para a Covid-19, que hoje a gente tem vacina, mas também para outras doenças, né? Anne, eu acho que, infelizmente, o Brasil não vai aprender e deixar como legado essa questão da utilização da máscara, como nós vimos isso acontecer nos países asiáticos, né? Qualquer pessoa que está gripada sai de casa utilizando máscaras, porque eles aprenderam o risco lá na pandemia do H1N1 e isso virou um hábito da população. Nós parecemos que utilizar máscara é uma coisa horrorosa, né? Que isso vai fazer mal para a população. E, às vezes, a gente se sente até constrangido quando a gente chega num ambiente e só você está utilizando máscaras. Não, a máscara ela é boa para evitar não só a Covid, mas para qualquer doença respiratória, né? Nós estamos vendo agora, é o período de transmissão da influenza e a gente pode evitar, sim, a gripe utilizando máscaras, né? De novo, a vacinação está muito aquém do recomendado. O Ministério da Saúde está com 38% de cobertura na população infantil, da gestante, né? Grupos que estão sendo beneficiados com a vacinação para a influenza e não estão procurando. Então, a gente precisa também usar máscaras, mas também vacinar todos os grupos elegíveis para essa população, para essa vacinação. Doutora Carla, a senhora citou que os veículos de comunicação estão preocupados e a gente está falando muito disso. Volta e meia a gente tem aqui uma entrevista exatamente sobre esse tema para alertar, né, dessa necessidade da vacinação e etc. Nós vamos entrar daqui a pouco num período de campanha eleitoral e aí os olhos estarão voltados para essa campanha, inclusive com candidatos na rua, buscando votos e etc., como é praxe na nossa democracia. Será que a gente corre o risco até de ter um agravamento dessa situação de não chamamento de atenção da sociedade para a gravidade que continua sendo a Covid? Afinal de contas, já até discuti outro dia no estúdio, 200 pessoas morrendo por dia, 100 e tanto, é praticamente um avião caindo todo dia ainda.
Exatamente, Roberto. A gente não estamos ainda numa situação tranquila, a pandemia não acabou, né? E isso também é uma preocupação nossa, porque os veículos de comunicação são os únicos que estão fazendo essa divulgação, né? Nós não estamos vendo nenhuma ação de publicidade, não só do governo federal, mas de estados e municípios, alertando a população da importância da vacinação, de continuar utilizando essas medidas não farmacológicas, né? De utilização da máscara, lavar a mão, uso de álcool gel. Então, agora, com o período eleitoral, possivelmente o foco da comunicação será outro. E a gente corre o risco, sim, de voltar a ter um recrudescimento da doença. Então, a gente não pode parar de falar, porque é dessa forma que a gente vai evitar uma maior transmissão. Eu não acho normal ter 200 óbitos de uma doença que pode ser evitada pela vacinação, né? A gente está banalizando a Covid. Ela não acabou, ainda é uma doença grave entre nós. Doutora Carla, muito obrigada pela participação e pelo esclarecimento, né, dessas dúvidas dessa pandemia que a gente ainda enfrenta. Até uma próxima. Obrigada. Um abraço para vocês.